Shalom Ubraha. Esta é a minha saudação. Shalom é paz e a bênção. E é assim que eu vos saúdo. E quero trazer à sua memória palavras de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o assunto que eu quero trazer é o antissemitismo. O que é o antissemitismo? Da onde procede? Portanto, qual a sua procedência? Agora vamos meditar. Antissemitas. O que significa? O filho de Noé, chamado Sem, dele temos genealogias. Portanto, Sem é um dos filhos de Noé, Gênesis capítulo 10. E de Sem procede a sua descendência. Elão, Assur, Arfaxade, Ude e Arã são os patriarcas de diversos povos semitas. E de onde derivam os nomes como judeus, árabes e assírios. Elão é o primogênito de Sem. Significa eternidade. Assur significa abençoado. Que procede os assírios. Arfaxade significa luz dos desbravadores. Eude, nós não temos o significado. Arã significa elevado. Todos semitas. Em 31 de março de 1492, na Espanha, o rei Fernando Pinto, ou Fernando V, e Isabela, a católica, expulsaram os judeus da Espanha, dos reinos de Castela, Aragão e Navarra. Então, meus amados, eu quero falar sobre esse assunto, o antissemitismo. Na verdade, perceba, são tantas as nações semitas que temos na história, e se destacam as perseguições a um dos povos semitas, que é o povo judeu. Não é interessante? O termo antissemita deveria ser entendido como todas as nações semitas, mas as perseguições somente ao povo judeu. Então, na verdade, esta expressão tem que ser trocada. O retrato fiel destas perseguições é ante o povo judeu. Preste atenção. Como interpretar a razão deste ódio ao povo judeu? Por quê? Eu tenho a resposta. O palavra para se referir aos judeus antissemitas, os judeus, procede do inferno. É um sentimento de ódio. Se Deus é amor, o antônimo do amor é ódio. As razões deste ódio é um poder hipnótico que cega o entendimento dos afetados por este sentimento horrendo. Mas a razão é porque Deus criou e formou da impossibilidade este povo, o povo judeu. Em Isaac será chamado a tua descendência. Deus falou com Abraão. E agora percebam, meus amados, Isaías 43 é esclarecedor o texto que ali encontramos nos vários versículos. Deus falando. Mas agora assim diz o Senhor, não foi o profeta, foi o Senhor quem falou. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E mais adiante o Senhor diz, com toda clareza, este povo que criei para a minha glória. E é aqui que está a resposta. Por que o ódio ao povo judeu? Entenderás de quem procede.
Se Deus criou e formou este povo da impossibilidade, uma vez que Abraão era idoso e sua esposa Sarai, além de idosa, tendo já cessado o costume das mulheres, era estéril. Impossível seria pensar quando Deus separou este casal para que fosse os pais de uma nação criada e formada por Deus para a sua glória. E terás também respostas quando leres Êxodo capítulo 19, agora já um povo criado e formado por Deus, tirado da escravidão do Egito, e o Eterno dirige a sua palavra a este povo que ele criou e formou para a sua glória. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Povo sacerdotal, perceberás o sentido quando leres também Gênesis, capítulo 12, verso 3, quando o Eterno fala com Abraão. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e a tua descendência, Abraão, que é o povo judeu. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem a ti e a tua descendência, Abraão, que é o povo judeu. E a terceira frase de Gênesis 12, 3, e em ti, Abraão, na tua descendência, que é o povo judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra. Fica esclarecido o sacerdócio deste povo que Deus criou e formou para a sua glória. Portanto, a bênção do Eterno, o Criador do universo, para todas as famílias da terra, não importando a etnia e nem a nacionalidade, seria condicional ao tratamento dado a este povo que Deus criou e formou para a sua glória. Mas povo santo significa um povo separado. Então Deus criou e formou este povo, separando-o de todas as outras nações, porque seria um povo sacerdotal. Percebam, meus amados, que na criação de Israel, as 12 tribos, uma só tribo seria a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. De todas as nações no mundo, o povo de Israel é separado como um povo sacerdotal a favor de todas as famílias da terra. Percebido está que Deus criou e formou este povo para servir de bênção para as famílias da terra. Mas como o diabo, o inimigo da humanidade, tem o seu objetivo de matar, roubar, destruir, como ele consegue matar, roubar e destruir? Através do engano. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A adesão à ideia satânica de odiar o povo judeu atrairá, conforme o próprio Deus falou, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E agora, que o mundo desperte para entender que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Governantes, como o caso que eu citei, do rei Fernando Pinto, ou Fernando V da Espanha, e a rainha Isabel, portuguesa, resultado de um acordo entre os reis da Espanha e de Portugal, na formação deste casamento. E o objetivo era formar um acordo para que se perseguisse os judeus. Mas qual é a razão desta perseguição? De quem procede?
Assim como o diabo veio matar, roubar e destruir, trazendo este engodo, as razões oferecidas para se perseguir o povo judeu, que estavam sem pátria desde o ano 70 desta era tirar dos judeus os seus bens adquiridos com trabalho e honestidade. No reino da Espanha, todas as grandes sinagogas que Israel tinha construído foram tomados. Todos os tesouros adquiridos, as fazendas, o governo tomava posse. Então percebemos um sentimento de inveja, porque onde quer que os judeus fossem, a bênção do Eterno para a descendência de Abraão seria prosperidade. E mesmo nas perseguições, Israel sempre prosperou. Onde quer que os judeus fossem habitar, levavam prosperidade em todos os campos, na ciência, em todas as áreas da ciência, na navegação. Percebam, Pedro Álvares Cabral era judeu marrano, Vasco da Gama era judeu marrano, Cristóvão Colombo era judeu marrano, Vasco da Gama, já falei. Todos os navegadores buscavam uma terra para os seus irmãos. Tiveram sucessos, porque o Espírito de Deus sempre esteve sobre Israel para abençoar a humanidade. Perceba até, meus amados, na listagem que poderás conferir na internet, dos judeus que foram premiados com o prêmio Nobel, em todas as áreas. Percebam o grande número desses judeus que levaram benefícios para toda a humanidade, mas principalmente na medicina, para oferecer sabedoria, porque o Deus de Israel é o Deus que dá ciência para os entendidos e sabedoria para os sábios. Palavras de Daniel, no capítulo 2 do profeta. Então, meus amados, percebemos isto, que o antissemitismo traz maldição, traz miséria. Perceba o resultado para as nações que se levantaram contra Israel. Procure na história, seja hábil na procura destas informações. Romanos capítulo 11, verso 25 e 26, o amado apóstolo São Paulo, um herói de todos os que leem a Bíblia, percebem no trabalho de Paulo a sabedoria de Deus para orientar aqueles que temem a Deus. E o apóstolo São Paulo está dizendo: irmãos, não quero que sejais ignorantes. Não é uma palavra ofensiva. Ele está dizendo: eu não quero que vocês ignorem a realidade bíblica, que Deus não rejeitou o seu povo Israel. Com toda a clareza, eu não quero que vocês ignorem esse mistério, porque Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Não está dizendo que Deus rejeitou o povo de Israel. Não é isso que está escrito. Porque o mesmo texto diz, Paulo falando, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas iniquidades. Nunca esqueça que o Romanos capítulo 11, verso 1, diz com toda clareza, Deus não rejeitou Israel. Então todas as filosofias que Deus rejeitou Israel para adotar a igreja no lugar, isso não é bíblico, não procede de Deus, e preste atenção nisso. Esta expressão
maligna representa um desvio da fé. Você consegue entender? Uma vez que Deus não rejeitou, o próprio Deus está declarando: esqueça-se a minha mão direita da sua destreza, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de Jerusalém. Deus não esquece o seu povo que criou e formou para a sua glória. E aqueles que estão aderindo às ideias antibíblicas estão aceitando uma opinião do inferno, trazendo sobre suas vidas a maldição deste Deus que tanto é amor quanto é justo também. Jamais os obreiros da iniquidade serão vitoriosos. Jamais a mentira prevalecerá sobre a verdade. Povo de Deus, refiro-me àqueles que leem a Bíblia Sagrada, não esqueçam que a igreja cristã começou com os judeus, o que indica que os judeus não rejeitaram o seu Messias. A igreja, com seus membros, seus missionários, seus apóstolos, todos eram judeus. A Bíblia é judaica, Tenar. E os profetas judeus. Então a advertência permanece, de Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, ó Israel. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Essa palavra é uma solene declaração de Deus, uma advertência. Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vós, que eu te tenho proposto a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas olha o conselho que acompanha esta palavra. Por que razão a vez de morrer? Escolham a vida para que vivam e a sua descendência. Ame o povo de Israel e combata o antissemitismo, que na verdade é o anti-judeu. Não te coloque num jugo desigual. Afasta-te dos maus mestres que ensinam o caminho da morte, em vez de absorverem, temei a Deus e dá-lhe glórias, porque vinda é a hora do seu juízo. Israel no caminho ensina esta verdade. Um forte abraço e que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo te ilumine e que tu sejas sensível à voz de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que haja a suficiente humildade para reconhecer o período em que você tenha ensinado um desvio da fé. Volta-te para o Deus único e verdadeiro. Dele busque sabedoria e sensibilidade para ouvir a sua voz. Se quiserdes e ouvirdes, desfrutareis de todos os benefícios que o Eterno colocou à disposição de todos aqueles que amam a verdade e que temem o Deus de Israel e que se voltem com amor para este povo que Deus criou e formou para a sua glória. Sejas tu um dos tais.